Pois é, pessoal, dando prosseguimento aqui às nossas reportagens, né, de 30 anos da Super Revista, né, em que tiveram alguns atores que foram fundamentais para dar apoio na revista no início, como a Antártica e tal. O Knut Hulsmann, né, que era o diretor aqui da região, e depois os seus assistentes, né, e um deles está aqui comigo, né. Isso já passou, inclusive, da questão mais profissional. Nós temos uma amizade, né, que durante esses 30 anos nós cultivamos, tanto que ele me escolheu para ser padrinho dele quando recebeu o troféu Gente Boa da base, né? Então isso me deixa muito feliz. Gilberto Tadeu, como é que Isso você está, mesmo. meu querido? Tudo Tudo bem? bem, tudo ótimo, graças a Deus. Gilberto não parece, mas é paulista, né, Gilberto? Paulista, com Veio de lá certeza. para cá trabalhar numa empresa. Me conte um pouquinho da tua história, Gilberto. Então, já são 34 anos de Nordeste. Eu vim para cá em 89, aí eu vim através de uma empresa que montou uma filial aqui. Na época ainda o polo petroquímico estava explodindo, né? Era um termômetro de qualidade, de segurança, o polo de valorização. E aí a gente veio montar uma unidade aqui, na época de equipamentos contra incêndio, porque Uhum. era todo o serviço. E depois várias crises aconteceram e aí eu acabei migrando, aí fui para Yakult, depois eu fui para a Antártica, né? Uhum. Morei em Sergipe, vim para cá depois transferido também pela Antártica, e aí a gente começou lá em 94 essa parceria, 95, né? Foi exatamente quando a gente te conheceu a Super Revista, e aí a gente deu esse segmento no varejo baiano aqui, É. graças a Deus. Ele não só conheceu a Super Revista aqui, não. Ele conheceu a pérola da vida dele. Foi sim, Fale aí, né? foi. Exatamente. E foi essa oportunidade, o destino traçou eu e a Karina, né? Então hoje nós já estamos casados há 23 anos, já temos 2 filhos, e foi graças exatamente à Antártica. Então se criou aí uma referência muito importante, e a gente tem um carinho muito especial até hoje pela marca Antártica em si, né? São coisas que não sai da nossa memória, não sai. São memórias boas, efetivas, né? E isso foi muito importante. Gilberto não só bebia Antártica. Eu, por exemplo, eu dizia sempre, seu Knut, olha, seu Knut, eu gosto da original. A original vem de lá, a água é boa, tá, mas essa água da Bahia não é boa e tal. Petrópolis, né? Petrópolis, Isso, exatamente. Aí, exatamente. além dele beber cerveja, provou da água daqui e aí Provou. E tá aí, aqui até hoje, pronto. né, Gilberto? Estou aqui, já me sinto nordestino, já me sinto baiano, não tenho nenhuma pretensão de retornar para o Sudeste, de jeito nenhum. Amo demais aqui tudo. Tanto é que hoje eu atuo da Bahia até o Amapá. Se você falasse que tivesse que morar em outro estado, eu prefiro ficar na Bahia ainda, Uhum. porque já tem as minhas raízes aqui dentro. Uhum. E sua descendência, me parece que é árabe, né? Gilberto Tadeu não Não, é, não? não, não. A minha descendência, na verdade, eu Você sou não um tem Jacó. mestiço. Não, eu sou mestiço de espanhol e italiano, né? Então, Ah, na verdade, Jorge, ele não era para ser Jorge, era para ser George, que é do meu pai, do meu avô, mas na hora que eles foram em migração, e o cartório, na hora de escrever o sobrenome do meu avô, escreveu Jorge, mas na verdade era George. Então, e o hum, Tadeu, na verdade, é uma devoção da minha mãe de São Judas Tadeu. Então é que Gilberto, Tadeu, Jorge. E aí criou 3 nomes primários aí. é isso. Sabe que São Judas Tadeu é das causas São impossíveis, né? Judas Por isso Tadeu. que Esse é meu patrono. Não abro mão de jeito nenhum. é, aí você passou esse tempo na Antártica, aí veio a fusão da Brahma-Antártica, né, que era aquela briga saudável, né, que a Isso. gente tinha lá no encontro, principalmente nos encontros da base, cada um queria fazer mais bonito, né? Fala um pouquinho desse tempo aí, Gilberto. Então, assim, voltar um pouquinho na época de Antártica, falando um pouquinho até inclusive de Super Revista, era uma disputa ferrenha de mercado, era uma disputa de quem ia sair na revista.
era uma disputa de estar sempre presente. Na verdade, Benê, a gente ficava na expectativa do próximo exemplar da Super Revista. Olha que coisa. Era aquilo que a gente ficava esperando sair para a gente ver as novidades, para a gente ver as divulgações. E quantas foram os eventos e quantas foram as divulgações que nós fazíamos, né? Tanto aqui na Bahia como em Sergipe, na ASES, né? Saudosa ASES também, né? Então, assim, a disputa entre os mercados, a Antártica era muito mais humanizada, era muito mais o seu Knut, aquele DNA, e a gente tinha o outro segmento ainda da Brahma, naquela época, um pouco mais capitalista, um pouco mais, né, desenvoltado. Então, a gente fazia, nós, gerentes, funcionários da Antártica, a gente tentava se espelhar na grande defeito da Brahma naquela época, que era o calor humano, o relacionamento com as pessoas. E era isso que a gente tinha pelo saudoso seu Knut. Ele tinha essa percepção, esse DNA de atender todo mundo, de ser mais simples. Então, isso foi muito bacana. Seu Knut foi também que adotou Bahia, que ele era lá de Santa Catarina, veio para cá e aí cresceu aqui, não quis saber mais disso aí. Só quando se aposentou que foi embora, né? É verdade, ele se aposentou aqui. Na verdade, ele se aposentou depois que houve a fusão, né? Nesse processo, como o DNA dele, o modo de gestão dele não batia muito com o modo de Ambev, então ele acabou saindo, pedindo para sair, que a gente tem saudade até hoje ainda do nosso velho Knut. Pois é. E aqui está, na primeira revista, em 1994, esse anúncio da Antártica, né? E aí se prolongou por muito tempo, né? E aí a gente aproveita realmente para agradecer a seu Knut, né? Que desde o primeiro momento apoiou e veio aí nos apoiando por muitos anos. Aí entrou o Ambev, que era outro processo, né? E aí a gente deu continuidade a algumas coisas, mas infelizmente cada um estava lá, né? Estava junto, né? Mas tive esse prazer. Inclusive nós fizemos uma homenagem a ele, né? Depois que ele se foi, porque foi uma das pessoas fundamentais dentro do nosso processo de... E aí, tanto a equipe dele, né, como o Gilberto, como o Reinaldo, né? Zé Antônio, né? Todo mundo, né? A Antártica aqui é como se fosse um pouco de Paz Mendonça, né? É verdade. Tem um grupo de pessoas que a gente se relaciona até hoje, né? Até hoje, exatamente. E isso era muito bacana, porque isso está na essência das pessoas, né? Não era o número, não era a importância do cargo, não era o valor que ele agrega, mas sim o valor humano das pessoas, né? Então, você ter aí Enaldo, Zé Antônio, Zé Raimundo, Amorim, que foi, inclusive, também do marketing, né? São pessoas que realmente estão marcados na nossa vida como pessoas parceiras, pessoas bacanas de se ver, né? Isso e assim, eu acho que ter pessoas desse jeito, ter um meio de comunicação que também fala essa mesma língua, né? Porque a Super Revista sempre teve isso. Ela sempre teve o olhar humano no fim das coisas. Não era o valor que ela vai, ou o lucro que ela, mas era o valor humano, o valor de... Eu falo para todo mundo que até hoje, que você é um herói. Eu falo, o time Super Revista é um herói de manter isso até hoje, né? Eu confesso para você que às vezes eu olho os exemplares e eu vejo, sabe, como poderia ser mais diferente, como poderia ser muito mais conteúdo, muito mais publicidade, porque é riquíssima às vezes as reportagens que vocês fazem, e é muito importante que o varejo não se esqueça disso, né? Então a gente já teve aqui Paz Mendonça, outro dia encontrei o pessoal do Extra, o Osmar, que era do Extra. Não, quem não lembra de João de Deus e Osmar, né? Do Superbox, né? Silva, né? Então, assim, veja, são coisas que tá no nosso DNA. Hoje, infelizmente, o mercado ele está aí, o online, não tem como a gente dizer que não. Você enxerga coisas extremamente boas, mas você também enxerga muito lixo no meio do contexto, né? E vocês sempre mantiveram o patamar de vocês, né? Valorizando pessoas, João Costa recentemente, né? São pessoas, você valoriza essas pessoas. Isso é o lado humano. Isso é o lado humano. Isso não tem a ver com o capital que estão investindo na revista.
Isso é humano, então Uhum. tem que valorizar. A gente precisa colocar muita água nessa planta para ela continuar geminando bons frutos aí. Pois é, aí meu afilhado, dentro da trajetória dele, levado pela competência, porque não estou dizendo aí que para agradar ele, não. Eu vi Não, essa semana uma das pessoas com quem ele trabalhou, que foi Enio, também um dos incentivadores nossos apoiadores da revista, lembrando da equipe dele quando ele trabalhava no Grupo M. Dias Branco, começou, não, eu e o Gilberto, o Giba, a gente sentava para poder planejar. Então, depois da Ambev, você foi para o então, Grupo M. Dias isso, Branco, né? exatamente. Eu fui para o grupo, eu entrei em Recife, né? Na verdade, eu fiz todo o processo com o Enio aqui. Eu ia entrar aqui no moinho aqui, o Enio estava precisando de uma pessoa para cuidar da parte de farinhas, e aí ele acabou sendo colocado uma pessoa específica, que era o Rinaldo, né, que já tinha muitos anos de Sim, moinho, isso. e o Enio me indicou, então, para M. Dias Branco para cuidar lá da área de Recife, de Pernambuco. Uhum. Então, entramos lá, fizemos um trabalho, muitas transformações, depois eu vim promovido para cá, de volta para trabalhar com ele, e aqui a gente desenvolveu e eu acabei pegando depois a regional lá em Pernambuco de novo, né? Mas foi o grande início aí. E assim, eu dou uma sorte muito grande, sabe, Benê? Porque aonde eu vou trabalhar, eu não sei se é porque eu procuro e as coisas se atraem, né? Mas são pessoas que valorizam o lado humano. Eu gosto muito disso, Uhum. sabe? Então, na M. Dias Branco, existia o seu Ives, um ícone, né, que ele falava com todo mundo pelo nome, ele não falava pelo nome. Então, a gente se identifica com isso, né? Hoje, eu também estou na Selme, né? Então, veja, na Selme, eu substituí uma pessoa que tinha 75 anos e 42 anos de De Selme, casa, né? de casa, que era o Coimbra, né? E veja, quando a gente vai para uma reunião, essa semana inclusive eu vou estar lá, a gente olha um monte de gente lá, os cabecinha branca também, igual a mim, a gente se sente jovem, né? Porque ainda é a pessoa que cuida, é o lado humano aí, que é muito bacana de a gente ver. Então parece que eu acabo tendo uma atração por empresas nesse pote aí. E se você fizer, pegando a própria Antártica, antes de se tornar Ambev, né? São empresas com a filosofia familiar, M. Dias Branco, filosofia Isso, familiar, a a própria Selme, Selme, né? Que está isso, aí há 100 anos exatamente, no mercado e isso. tudo, né? Então, mas aí também a sua competência, seu relacionamento faz com que Sim, isso. sim. Mas nesse período aí você passou também e fez um voo solo, né? Você teve É, uma padaria muito boa, inclusive, né? certo. E, E ali passou um período ali, justamente com a Karina, né? Para desenvolver outro negócio, né? na verdade, assim, a família, ela faz parte de tudo, né? Ela é a essência do nosso lutar todos os dias, né? E aí a gente tinha já um imóvel ali na Estrada do Coco, que a gente desativou e aí a gente precisava fazer alguma coisa com ele. Então, a gente acabou colocando uma delicatessen, né? Eu ouvi na época de umas conversas com Naime Dias Branco, falou assim, olha, pão as pessoas nunca deixam de Deixa aí, comer, com certeza. né? E aí a gente sofria um pouco de ter um pão de qualidade, às vezes ali na minha região, que eu comprava, e aí a gente então, vamos fazer uma padaria, mas com Com pão de pão. verdade, né? Com pão feito mesmo, né? E aí a gente colocou a Luca Delicatessen, que era ali na Estrada do Coco, e a gente foi desenvolvendo, né? Eu ainda estava na M. Dias Branco, depois que eu saí da M. Dias Branco, então fiquei lá dando um apoio mais nas diretrizes, na gestão, que Karina ainda não tinha essa habilidade toda, e a gente foi tomar alguns pontos lá. Só que padaria, como Karina era extremamente dedicada, você tem que abrir 7 horas da manhã e fechar 8 horas da noite. E aí a gente viu um pouco, nossos filhos ficaram um pouco de lado, né? E aí a gente teve que tomar a decisão de passar a padaria, de vender a padaria, porque a prioridade era dos meus filhos, né? Então meus filhos estavam com 8 anos, né? Uma outra com 1 ano, a gente não ia conseguir dar conta. Eu viajando muito no externo, então a gente não conseguia. Então a gente resolveu vender a padaria, passou para frente, e infelizmente o nome Luca era para continuar mais, porque Luca vem de Luana e Cauã, que são os meus filhos. Tá. Então o Luca, ela vem E o Luke disso. também é a questão do italiano aí. E aí É muito próximo. coincidiu uma coisa com outra, né? Então a gente acabou vendendo, era para continuar o nome Luca,
mas logo em seguida veio a pandemia e realmente danificou bastante aí a situação É. dos novos proprietários lá, tá? E aí hoje, como é que você está o seu relacionamento com o mercado aqui na Bahia, no Nordeste? Agora você está indo até o Amapá, né? Isso. Então, aqui no Nordeste a Celme, ela tem as suas origens muito no Sudeste. A gente pegou aqui a gestão da Bahia até o Amapá. Hoje a gente desenvolve muito nosso trabalho com distribuidores, Sim. que é inclusive em Bahia, que é Aham. um parceiro seu aqui, né? A gente trabalha com São Roque, né? Trabalha com Simval lá, trabalha com Nivaldo em Irecê e aqui no Nordeste todo. E aos pouquinhos a gente foi colocando dentro das redes regionais. Hoje o nosso foco é muito dentro do varejo, né? A gente, não que a gente não trabalhe com atacarejo ou com não, a gente priorizou esse nosso segmento de varejo. Certo. Eu tenho uma origem muito boa de Uhum. varejo, eu gosto muito de varejar, né? Então, Joãozinho, Demétrios, né? Juarez, né? A própria Amanda. Então, Tal. a gente está dando um pouco mais de foco nesses canais de varejo. Assim também no Nordeste todo, eu estou levando um pouco desse DNA. A Celme, por uma questões que ainda não tem uma fábrica aqui no Nordeste, então a gente tem um pouco de dificuldade logística para atender ponto a ponto. Na Bahia a gente já tem uma filial, já tem um CD que é em Feira de Santana, e Sim. isso já está possibilitando a gente de invadir um pouco mais os varejos direto da Celme mesmo, né? E isso então está dando uma nova perspectiva para nós aí no futuro. Antes de você falar, porque a gente está falando da Celme, que é a indústria, mas tem os produtos da Celme. Eu só quero lembrar, quando meu tempo de estoquista em Paz Mendonça, em que a Adria era um produto diferenciado, vendia aqui bem, mas só que demorava de entregar pela logística. Aí lá na loja que eu trabalhava, a loja 3, aí Jaime, não foi nem eu, foi Antônio Basso, né, que se foi, um amigo, irmão. Aí o que é que Basso fazia? Como era, ele pedia, duplicava o pedido, Sim, porque aí você tinha estoque. Aí exato. chamou a atenção do seu Jaime, né? Faça como Antônio Bastos, lá na loja 3 de Benevaldo Amorim, porque eles pedem para poder. Porque a Isso. gente era estoquista da matriz, né? Tinha o da praça, que era só dos produtos, que era o Roberto também, meu amigo até hoje. E aí ele chamou a atenção justamente para cobrir. Hoje não tem mais problema, porque com a Adria foi adquirida pelo grupo M. Dias Branco, né? Então Isso. a M. Dias Branco já tem uma própria logística, tem fábrica no Brasil inteiro. Então, é uma coisa assim como você fala, né? Então, fala agora dos produtos. Quais são os produtos que fazem o portfólio da Celme? Então, hoje nós temos 3 marcas debaixo do guarda-chuva do grupo Celme, que é a marca Renata, né? Vôlei Renata, massas com ovos, biscoitos Renata. Nós temos o Galo, que a massa Galo é a massa líder no Brasil, a nível de massas isoladas, é ela, né? A massa líder. E temos a Todeskine, que é coisa de 3 anos que foi adquirido. Todeskine é uma marca, uma indústria também 2 anos mais velha, inclusive, do que a própria Celme. Então tem 139 Nossa. anos, né? A Celme tem 137 anos e ela foi adquirida e aos pouquinhos nós estamos já espalhando ela por todo o Nordeste. Uma marca também fantástica, uma marca que para mim foi uma surpresa muito grata, ela não tem rejeição nenhuma, a marca Todeschini, talvez pela tradição do nome Todeschini, né, de várias, que também é italiano, né, na Sim. área do Paraná. Então hoje a gente tem essas 3 marcas. Quando a gente fala de Renata, a gente está muito focado dentro de grano duro e biscoitos, né? Massas com ovos, o nordestino não é Uhum. tão Adepto, adepto, né? né? É mais na outra linha, sêmola, e na linha comum, que é galo. E a Todeschini tem as 2 marcas, tem biscoito e massas também com marca Todeschini. Então hoje o nosso grande forte é as massas galo no Nordeste e também agora a gente entra com uma força um pouquinho maior com biscoitos, né? Então a Sim. última aquisição do seu Ricardo Selmi foi uma das linhas mais modernas que existe no mundo, né? Ele adquiriu, já está entrando agora em funcionamento, agora em outubro, né? Deste mês aqui, já deve estar pronto para disparar já. Então a gente vai entrar um pouco mais na linha de biscoito. Biscoito é um portfólio da Selmi, a gente chamar assim de caçula, né? Sim, chegando Então ela agora. ficou massas durante quase 120, 115 anos, focada em massas, e biscoito tem próximo de 20 anos que tem esse segmento da Selma.
e a Selma está dando uns passos um pouquinho mais acelerado para esse segmento de biscoito. Aí dentro desse processo seu de caminhar aqui pela Bahia, seu relacionamento, você é uma pessoa, que eu vou dizer, gente boa, né? Como o seu Mamed dizia, né? Inclusive foi agraciado com Foi o o troféu, troféu né? Gente Fala Boa. um pouquinho desse relacionamento com o supermercadista e tal, que é uma coisa sua mesmo, dentro daquela linha que você disse, né? Eu gosto de empresas que priorizam o humano, né? Isso. Tem uma coisa que a gente não, que eu levo para mim como conceito pessoal, eu não deixo, a credibilidade para mim é tudo. Então, seja qual for a camisa que a gente esteja vestindo, você tem que preservar sempre a credibilidade. Então, quando eu falo do varejo, as pessoas precisam enxergar que existe uma credibilidade por trás, né? Isso faz toda a diferença no caminhar da sua origem. Hoje, muitos clientes dão o aval e acreditam pela história que a gente tem, pela história que eu tive na Antártica, pela história que eu tive na M. Dias, pela história que eu estou tendo agora no Selmi. Então, assim, isso é muito importante. Então, as pessoas entendem e veem o Gilberto como uma pessoa que é correto, Agrega, justo, né? e que vai ajudar, né? Que nunca vai querer prejudicar aquele varejo. E eu quero que as pessoas continuem me achando assim, né? Eu quero que as pessoas tenham essa visão do Gilberto, que o varejo tem essa percepção. E a gente consegue fazer isso muito bem, né? Porque para mim é tudo, independente eu estar hoje com a Selma, que eu defendo todas as unhas, dentes, mas eu defendo também a minha credibilidade junto aos meus clientes, né? Então, eu vendo aquilo que eu consigo entregar. Isso é muito importante. Eu não vendo nada aquilo que eu não consiga entregar. Não é entregar a nível de mercadoria, é entregar a Sim, nível de conceito, né? exato. Vender o que é correto, ser Uhum. justo e ser parceiro daqueles que são realmente aí a grande é o grande riqueza, chama-se varejo, que está se perdendo um pouco aí. E aí houve esse reconhecimento, né, como troféu Gente Boa, que você inclusive me escolheu como padrinho, sou Padrinho, muito honrado claro, por isso. claro. Fale um pouquinho quem representou o Gente Boa na sua vida profissional. Eu acho foi assim um marco extremamente importante na minha vida, porque tudo aquilo que eu acredito, ele acaba no resultado de um troféu Gente Boa, né? Porque você acredita ser sincero, amigo, humano, e eu acho que o troféu Gente Boa, ele acaba premiando e acaba te consolidando que você está no caminho certo, que Uhum. você deve continuar nisso, né? Que você deve continuar acreditando nas pessoas, que você deve continuar tendo a humildade suficiente. Então, mas isso é o que consolida toda a nossa vida profissional aí, né? E isso está linkado tudo com a Super Revista, é impressionante. Uhum. É impressionante. Você não foi meu padrinho à toa, porque você é um cara extremamente gente boa. Você era para ter recebido pelo menos uns 10 troféus de gente boa, se assim fosse, né? Aham. Porque você é isso, você é essa pessoa. E é um orgulho para mim muito grande ter você como meu padrinho. Obrigado. Só para situar, a gente está falando, né, do Gente Boa, essa é uma expressão que o seu Mamed de Paz Mendonça, né, fundador do Grupo Paz Mendonça, usava, né? Seu Mamed é aquele matuto que não chegou a fazer o terceiro no primário, mas sabia agradar as pessoas, né? Os freguês dele, né? Então, aquele que ele notava que também era sério, era pessoa assim, correta nas decisões, né? Ele sempre chamava gente boa. E aí, às vezes, quando ele queria agradar mais ainda, aí já é uma via de negócio, gente e boa gente. E boa gente, é Porque ele isso. gaguejava, né? E aí ele tinha essa coisa. Então, a base, a partir dos encontros da base, foi criado um troféu, gente boa, para justamente premiar aqueles profissionais do mercado fornecedor, né? Que agregasse sempre alguma coisa para o varejo, né? Meu querido, e agora buscando um pouquinho, puxando um pouquinho da brasa para a nossa sardinha, são 30 anos, né, de trabalho, né? E aí, como é que você vê, você como um dos participantes, de colocar a Super Revista no que é hoje, né? Porque se não fosse a base daquele tempo lá, a gente não existia hoje. É por isso que eu sou muito grato a todos aqueles que contribuíram, principalmente os primeiros, né?
dando apoio ali, né, através dos seus anúncios na Super Revista. E como é que você vê esses 30 anos que você acompanhou até hoje? Eu vejo assim, a Super Revista, o que depender de muitas pessoas que você hoje está fazendo entrevista, que você está vendo, tem um reconhecimento e é notório que ele vai perdurar ainda, mesmo com todas as dificuldades, mesmo por essa enxurrada de comunicação totalmente, às vezes, desconectada com o que é o varejo, né? Porque quando se inaugura uma loja, é o Benê que está indo lá, é o Benê que está registrando, é o Benê que está passando o sentimento. Então, isso não vai acabar. O sentimento, né, levar esse calor humano através das páginas é muito importante. Ela não vai. Então, se depender de mim e de todas as outras pessoas que você tem um vínculo de aproximação, você vai ver que isso vai durar muito. Não vai ficar ninguém que só quer capitalizar. Claro que para você é importante financeiramente, mas vai perdurar sempre a amizade, e a Super Revista hoje, ela é um filho nosso. Com certeza. É um filho nosso, ela não é a revista, ela é um filho nosso, né? E a gente tem que cuidar, como a gente cuida dos nossos filhos, a gente precisa cuidar da Super Revista. Então, aonde eu estiver ou aonde eu puder contribuir, ajudar, seja com conteúdo, seja com a parte financeira de divulgações, eu vou sempre estar contando, né? Porque é através de umas páginas de revista que você consegue relembrar tudo isso que nós passamos aqui em 30 anos. Não é 10 anos, é 30 anos, né? Então, não tem preço isso. E isso tem que ser valorizado. E o mundo, ele dá muita volta. Hoje nós estamos falando de uma enxurrada de meios de comunicação, mas não existe nenhum meio de comunicação hoje específico que tratando de varejo, levando conteúdos que realmente venham ajudar. Então, se der para dar um recado para todas as indústrias, aproveitem, né? Nós temos a oportunidade de ter um meio de comunicação onde o varejista precisa dar o valor e precisa receber informações. Por que não usar esse meio de comunicação? Ela vai perdurar ainda. Eu acho que você já passou de situações mais difíceis. Com certeza. E hoje as coisas estão até um pouco mais A gente está tranquilas. migrando, estamos nos atualizando tecnologicamente. Fantástico, né? Isso, inclusive eu mando a sua revista que eu recebo online para a minha equipe de gestores, para que eles também possam ver, né? E eu torço para que vocês realmente sigam nessa luta e podem contar com a gente. Com certeza. Agora, só te colocando uma das coisas também que foi muito bom para a minha vida, quando uma assistente sua chamada Márcia Basílio, que Márcia veio, agregou trabalhar. aqui comigo, por indicação sua, e aí, através de Márcia, me abriu um caminho para conhecer uma outra pessoa chamada Carlos Vieira. E aí fizemos uma sociedade na área de empresa de terceirização, que dessa parte foi um sucesso, né? Então, tem seu dedinho lá atrás, né? Em relação às coisas que... É a conexão, né? Né? É a conexão. Tem coisas que você não explica. Ela só acontece. Não é verdade? Com certeza. Ela vai trilhando um caminho, a água ela é tão sábia que ela vai trilhando, vai se desviando de tudo, mas ela se conecta sempre. E isso daí chama-se o DNA de pessoas bacanas. Boas energias que você tem. É isso aí. Eu só tenho a te agradecer, meu querido afilhado, por tudo que você nos apoiou e compra essa ideia, como você falou aí, né, de uma super revista cada dia mais forte, cada dia mais. E a gente procura fazer o melhor. A equipe nossa aqui sempre busca fazer o melhor. Muito obrigado aí pela Eu que te agradeço entrevista. E eu não meço esforço para te ajudar naquilo que precisar, tá bom? Porque você é meu padrinho, mas eu tenho um compromisso, né? Sabe aquelas coisas que você às vezes tem um compromisso que você não sabe explicar, mas que você tem que adotar isso? Então, a Super Revista, Benê Amorim, é isso aí. Quando eu falo Benê Amorim, eu falo o grupo todo, né? Eu não falo apenas... Claro. Porque tem um monte de gente por trás, né? Que faz esse trabalho que você faz. Parabéns, mais uma vez, a você. Meu querido, muito obrigado. Deus abençoe sempre. Você, Conte aqui com a gente sempre. Tá bom, obrigado.